Meu marido me chamava de sua esposa temporária. Então destruí em silêncio tudo o que ele construiu. Meu nome é Vivian Hart. Tenho 31 anos e durante muito tempo acreditei que vivia a vida perfeita. Eu era uma advogada corporativa respeitada, morava em um apartamento elegante no centro de Chicago e era casada com Daniel Hart, um empresário admirado por todos. Quem nos via juntos dizia que parecíamos um casal saído de um filme. Ele sempre segurava minha mão em público, fazia pequenos gestos de carinho e nunca deixava passar uma oportunidade de dizer o quanto me amava. Eu acreditava em cada palavra. Acreditava que estávamos construindo uma vida baseada em confiança, respeito e amor. O que eu não sabia era que, enquanto eu sonhava com o nosso futuro, ele já planejava o meu fim. Naquela terça-feira, tudo parecia normal. Daniel me beijou na testa antes de sair para o trabalho. Sorriu e pediu que eu não esquecesse de almoçar, porque sabia que eu costumava passar horas mergulhada em contratos e processos. Sorri de volta e desejei um bom dia, sem imaginar que aquela seria a última vez em que ouviria uma mentira, dita com tanta naturalidade. Perto do meio-dia, percebi que havia deixado em casa um contrato importante, relacionado a uma grande negociação da empresa dele. Achei que seria uma boa surpresa levar os documentos pessoalmente. Enquanto dirigia até o escritório, sentia orgulho de poder ajudá-lo. Eu realmente acreditava que éramos uma equipe. Quando cheguei ao andar executivo, a assistente dele ficou claramente desconfortável ao me ver. Ela tentou disfarçar, mas seus olhos revelavam que minha presença não era esperada. Disse que Daniel estava em uma sala de reunião reservada e apontou o caminho. Agradeci e caminhei pelo corredor em silêncio. Quando me aproximei da porta, ouvi vozes. Reconheci imediatamente a voz de Daniel e logo em seguida, a da mãe dele. Eu estava prestes a bater, mas congelei ao ouvir meu nome. Daniel disse com absoluta tranquilidade que eu já havia assinado quase todos os documentos de transferência. Sua mãe riu e respondeu que sempre soube que eu confiaria nele porque eu era ingênua demais. Meu coração disparou. Então ela perguntou quando ele finalmente se livraria de mim. Sem qualquer hesitação, Daniel respondeu que faria isso assim, que as últimas ações da minha família estivessem sob seu controle. Depois, soltou a frase que destruiu tudo em que eu acreditava. Ela nunca foi minha esposa. Sempre foi apenas uma esposa temporária. Naquele instante, senti meu mundo desabar. Mas em vez de entrar naquela sala e confrontá-los, dei um passo para trás, enxuguei minha única lágrima e fui embora. Eles ainda não sabiam, mas aquele seria o maior erro de suas vidas. Na manhã seguinte, acordei como se nada tivesse acontecido. Preparei o café da manhã, cumprimentei Daniel com o mesmo sorriso de sempre e observei cada movimento dele enquanto fingia ler as notícias. Se alguém estivesse naquela cobertura de luxo em São Paulo, Brasil, juraria que éramos um casal apaixonado. Mas por dentro, eu já não era a mesma mulher que havia entrado naquele escritório no dia anterior. Enquanto Daniel saía para mais um dia de trabalho, eu repetia mentalmente cada palavra que tinha ouvido atrás daquela porta. Não chorei, não gritei, apenas tomei uma decisão. Se eles estavam usando o meu amor como uma arma, eu transformaria a confiança deles na maior fraqueza que já cometeram. Passei os dias seguintes agindo exatamente como eles esperavam. Continuei assinando documentos, participando de eventos da empresa e sorrindo para as câmeras. Daniel acreditava que eu era completamente alheia ao plano dele, e essa era justamente a vantagem que eu precisava. Naquela semana, comecei a revisar todos os contratos da Hart Global Holdings. Como advogada, eu conhecia cada cláusula, cada assinatura e cada detalhe financeiro. Foi então que encontrei algo estranho. Algumas empresas que recebiam pagamentos milionários existiam apenas no papel. Os registros eram recentes, mas os valores movimentados eram enormes. Quanto mais eu investigava, mais percebia que Daniel não estava apenas tentando roubar a herança da minha família. Ele escondia uma rede inteira de fraudes cuidadosamente construída durante anos. Em vez de denunciar tudo imediatamente, fiz o oposto. Criei uma pasta secreta, copiei contratos, extratos bancários, e-mails e autorizações assinadas. Cada documento era armazenado em servidores diferentes, com acesso protegido. Se alguém tentasse apagar uma prova, outras 5 continuariam existindo. Enquanto isso, Daniel comemorava cada nova assinatura que eu fazia, convencido de que seu plano estava funcionando perfeitamente. Certa noite, durante um jantar beneficente em Rio de Janeiro, observei Daniel brindar ao sucesso da empresa ao lado da mãe dele. Os dois sorriam como se já tivessem vencido. Então ouvi algo que fez meu sangue gelar. A mãe dele sussurrou. Ela ainda nem imagina que, depois da transferência final, vai sair daqui sem um centavo. Daniel apenas respondeu. Mas algumas semanas,
e ela desaparece da nossa vida para sempre. Eles não perceberam que eu estava bem atrás deles. Permaneci em silêncio. Levantei minha taça e sorri discretamente. Naquele exato momento, percebi que meu plano precisava ser ainda maior. Eu não destruiria apenas o casamento deles comigo. Eu destruiria o império inteiro, começando por um segredo que Daniel jamais imaginaria que eu já havia descoberto. Naquela noite, voltei para casa em silêncio, mas minha mente trabalhava mais rápido do que nunca. Daniel acreditava que estava no controle de cada passo que eu dava, quando, na verdade, eu já havia começado a desmontar o tabuleiro dele peça por peça. Durante semanas, continuei interpretando o papel da esposa perfeita. Eu sorria durante os jantares, participava das reuniões da empresa em São Paulo e fazia perguntas inocentes, apenas para observar quem ficava nervoso. Aos poucos percebi que Daniel não era o único envolvido. Havia diretores, consultores financeiros e até um contador que alterava documentos para esconder milhões de reais desviados da empresa. Todos confiavam tanto em Daniel que jamais imaginariam que a própria esposa estava reunindo provas contra eles. Como advogada, eu sabia que um único documento dificilmente derrubaria um império daquele tamanho. Eu precisava de algo impossível de negar. Então comecei a cruzar contratos, registros bancários, e-mails e atas de reuniões. Cada informação confirmava a anterior. Quanto mais eu investigava, mais descobria que a fortuna construída pela Hart Global não era tão limpa quanto todos acreditavam. Empresas fantasmas, contas ocultas e acordos ilegais apareciam diante dos meus olhos como peças de um quebra-cabeça. Finalmente é completo. Mesmo assim, eu não contei nada a ninguém. O silêncio era a minha maior arma. Alguns dias depois, Daniel entrou em casa com um sorriso incomum. Disse que queria comemorar porque a transferência final das ações da minha família aconteceria em breve. Fingindo felicidade, aceitei brindar com ele. Enquanto levantávamos as taças, olhei diretamente nos olhos do homem que um dia eu amei e percebi que ele já comemorava uma vitória que ainda não existia. Naquela mesma noite, quando ele adormeceu, usei sua impressão digital para acessar um celular que ele jamais deixava longe. Em poucos minutos encontrei mensagens que confirmavam tudo o que eu suspeitava. Além do plano para destruir minha vida, havia conversas sobre pagamentos ilegais, manipulação de licitações e até uma conta secreta aberta em nome de um intermediário no exterior. Copiei cada arquivo sem alterar absolutamente nada. Antes de devolver o telefone ao lugar, enviei uma única mensagem, anônima para um contato importante, dentro da própria empresa. Não escrevi acusações nem ameaças. Apenas uma frase. Comece a verificar os contratos assinados nos últimos 2 anos. Você encontrará exatamente o que procura. Na manhã seguinte, enquanto Daniel saía confiante para o escritório em Brasília, meu celular vibrou com uma notificação inesperada. Um remetente desconhecido havia respondido ao e-mail criptografado que eu criara dias antes. A mensagem continha apenas 8 palavras. Eu sei quem você é e quero ajudar você. Não respondi ao e-mail imediatamente. Depois de tudo o que havia descoberto, eu sabia que um único erro poderia destruir semanas de planejamento. Esperei 2 dias antes de enviar apenas uma frase. Se você realmente quer me ajudar, apareça com provas. Na tarde seguinte, encontrei aquele desconhecido em um café discreto em São Paulo, Brasil. O nome dele era Lucas Almeida. Durante anos, ele havia trabalhado como auditor interno da Hart Global, até ser demitido depois de questionar movimentações financeiras que não faziam sentido. Assim que nos sentamos, ele colocou um pequeno pendrive sobre a mesa e disse calmamente: Esperei muito tempo por alguém que tivesse coragem de enfrentar Daniel. Acho que essa pessoa é você. Dentro daquele dispositivo havia exatamente o que eu precisava. Registros de contas bancárias ocultas, contratos falsificados, empresas de fachada, transferências ilegais e documentos assinados pelo próprio Daniel autorizando operações fraudulentas. Pela primeira vez, eu tinha provas suficientes para derrubar não apenas o meu marido, mas todo o império que ele havia construído sobre mentiras. Passei aquela noite organizando cada arquivo. Criei várias cópias criptografadas, armazenei tudo em locais diferentes e entreguei uma versão completa ao meu advogado, com uma única instrução. Se alguma coisa acontecesse comigo, todo aquele material deveria ser enviado imediatamente às autoridades brasileiras e aos principais veículos de imprensa. Enquanto isso, Daniel parecia mais confiante do que nunca. Ele anunciou que a festa anual da Hart Global aconteceria em Rio de Janeiro, Brasil, onde faria o maior pronunciamento da história da empresa. Ele falava sobre o futuro com um sorriso no rosto, completamente convencido de que sua vitória já era certa. Eu apenas observava em silêncio. Cada elogio que ele recebia, cada aplauso e cada aperto
de mão apenas aumentavam a queda, que estava prestes a acontecer. Na noite anterior ao evento, fiquei sozinha diante do espelho por alguns minutos. A mulher que me encarava já não era a esposa ingênua que acreditava em promessas de amor. Eu havia aprendido a controlar a dor, transformar o medo em estratégia e a traição em força. Respirei fundo. Fechei a pasta com todas as provas e peguei o vestido que usaria na cerimônia. Aquela não seria apenas uma festa corporativa. Seria o último dia do império de Daniel Hart. Quando eu estava saindo de casa, meu celular vibrou. Era uma mensagem dele. Hoje à noite tudo vai mudar. Mas não do jeito que você imagina. Olhei para a tela por alguns segundos, sorri discretamente e bloqueei o telefone. Ele acreditava que estava prestes a destruir a minha vida. Mal podia imaginar que, em poucas horas, seria o mundo dele que desabaria diante de todos. Na noite da cerimônia anual da Hart Global, o maior salão de eventos de Rio de Janeiro, Brasil, estava completamente lotado. Empresários e investidores, jornalistas e parceiros importantes aguardavam o grande anúncio de Daniel. Ele caminhava pelo palco como um homem que acreditava ter conquistado o mundo. Quando me viu sentada na primeira fila, sorriu com a mesma confiança de sempre. Ele realmente pensava que eu ainda era a mulher, ingênua que acreditava em todas as suas palavras. Eu apenas retribuí o sorriso. Afinal, aquele seria o último momento de paz que ele teria pelo resto da vida. Daniel iniciou seu discurso falando sobre sucesso, confiança e família. Cada frase parecia cuidadosamente ensaiada para impressionar o público. Então, diante de centenas de convidados, ele anunciou que assumiria o controle definitivo da empresa e agradeceu a esposa que, segundo ele, sempre o apoiou em silêncio. Em seguida, pediu que eu subisse ao palco. Todos começaram a aplaudir. Caminhei lentamente até o microfone. Meu coração estava calmo. Eu não sentia mais raiva. A vingança havia substituído toda a dor. Peguei o microfone e sorri para os convidados. Obrigada, Daniel. Você tem razão. Hoje realmente é um dia inesquecível. Mas não pelos motivos que você imagina. O salão ficou em silêncio. Fiz um sinal para a equipe de audiovisual. O enorme telão atrás de nós se acendeu. Em poucos segundos começaram a aparecer contratos falsificados, transferências bancárias ilegais, empresas de fachada, gravações de e-mails e documentos assinados por Daniel autorizando cada fraude. Logo depois, o áudio daquela conversa que ouvi atrás da porta ecoou por todo o salão. A voz dele era impossível de negar. Ela nunca foi minha esposa. Sempre foi apenas uma esposa temporária. O silêncio foi imediatamente substituído por choque. Os investidores levantaram das cadeiras. Jornalistas começaram a gravar tudo. Alguns membros do conselho olhavam para Daniel sem acreditar no que estavam vendo. A mãe dele tentou desligar o telão, mas já era tarde demais. Naquele mesmo instante, agentes da polícia e representantes das autoridades financeiras brasileiras entraram no salão com mandados judiciais nas mãos. Lucas Almeida entregou oficialmente todas as provas que havíamos reunido durante semanas. Daniel tentou dizer que tudo era uma armação, mas ninguém mais acreditava nele. As evidências eram claras demais. Enquanto ele era escoltado para fora diante das câmeras, olhou para mim pela última vez. Pela primeira vez desde que o conheci, vi medo em seus olhos. Não disse uma única palavra. Apenas sorri. O homem que me chamou de esposa temporária havia perdido a empresa, a fortuna, a reputação e a liberdade na mesma noite. Algumas semanas depois, a Hart Global passou por uma completa reestruturação. Os funcionários inocentes mantiveram seus empregos. Os investidores recuperaram a confiança e eu recusei qualquer cargo de poder. Meu objetivo nunca foi controlar aquele império. Meu objetivo era impedir que pessoas como Daniel continuassem destruindo vidas para enriquecer. Hoje, quando olho para trás, não sinto ódio. Sinto orgulho da mulher que escolhi me tornar. Daniel acreditou que meu amor era uma fraqueza. O que ele nunca entendeu foi que uma mulher traída pode chorar por um dia, mas quando decide se levantar, ela pode mudar o destino de todos que a subestimaram. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu não destruí apenas o império que Daniel construiu. Eu reconstruí a minha própria vida. E essa foi a minha maior vitória.